mesmo algumas posturas de candidatas que foram eleitas e que nem sempre estão defendendo o interesse das mulheres ou interesses feministas. Mas, ainda assim, nós temos que relativizar isso dentro do nosso contexto. Então, continuando a abordagem, eu trouxe algumas questões para pensar o que é importante no processo de recrutamento para compreender os percalços que ajudam a explicar por que temos poucas mulheres ou porque somos subrepresentadas no espaço da política. Em especial, como é mais a minha área, eu discuto a política eletiva, né, os cargos ocupados por eleição e menos por indicação. E cargos também se concentram predominantemente no poder legislativo, que é onde, inclusive, nós encontramos o crescimento maior da representação feminina nesses cargos. Quando pensamos em recrutamento, temos que pensar nos selecionadores. Quem são os selecionadores? São aqueles que escolhem, no primeiro momento, aqueles e aquelas que irão se candidatar. No Brasil, por exemplo, os principais selecionadores são os partidos políticos. Na verdade, não só no Brasil, hoje se discute que na América Latina, sem dúvida, eles continuam sendo atores centrais nesse processo. Mas agora, abordando uma autora muito interessante que nos ajuda a pensar essa relação entre o processo de recrutamento, o interesse dos selecionadores, dos partidos e a questão de gênero, eu lanço mão de alguns pensamentos da Pippa Norris. Ela nos propõe o seguinte, que para entender a relação entre o recrutamento, quem é escolhido e a questão de gênero, nós temos que considerar a estrutura de oportunidades. Essa estrutura de oportunidades, ela é marcada tanto pelo contexto institucional de um país, quanto pela cultura política. E aí nós temos que pensar o seguinte, o que significa esse contexto institucional? O contexto institucional, nós não vamos nos aprofundar, mas podemos pensar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral ajuda muitas vezes a compreender por que alguns países criam mais dificuldades de acesso às mulheres do que outros. Um sistema eleitoral que tenha dentro da sua proposta votos proporcionais, normalmente você tem mais participação de mulheres. Todo sistema majoritário tem menos participação de mulheres. Isso, inclusive, nos ajuda a entender o caso brasileiro, porque nós temos pouquíssimas governadoras e prefeitas, e já no legislativo o número cresceu um bocadinho, muito humilde, mas foi. Não quer dizer que é o único fator, tá? Esse é só o primeiro. Que, na verdade, os críticos dessa teoria dizem, olha lá, isso é muito técnico para explicar, né, e entender porque as mulheres são excluídas, então vamos avançar. Mas não é só ser proporcional, implica também se a lista que os partidos adotam é aberta ou fechada. Por exemplo, os partidos, inclusive na América Latina, que aumentaram a participação das mulheres, são partidos que adotaram a lista fechada. E mais do que a lista ser fechada, há regras rígidas sobre como essa lista deve ser escolhida, que é o que eles chamam de lugares alternados. Por exemplo, a Argentina seria um exemplo de lista fechada, né? O eleitor vota no partido, claro que ele conhece qual é a lista proposta, mas a lista não foi construída apenas pelos caciques do partido. A lista foi construída a partir de leis que cerciam como ela é construída. Inclusive, uma das medidas mais comuns que nós temos em vários países hoje que adotaram esse sistema é colocar a obrigatoriedade da lista ser alternada entre homens e mulheres. E não apenas colocar os homens no topo da lista e as mulheres nos últimos pontos da lista. De maneira que aí o partido vai usar só aqueles que estão em primeiro e esquecer o restante, né, da lista, deixando as mulheres de fora. Os países que fizeram isso implementaram predominantemente na esfera das autarquias municipais. Ao fazerem isso, normalmente aumentaram a presença das mulheres, principalmente naqueles cargos mais próximos da comunidade. Alguns países, como França, mudam um pouco a regra quando ele chega na esfera federal, né? Quando ele chega na esfera mais ampla, né? Então, há países que vão variando um pouco, mas de modo geral tem sido um indicativo que não é uma questão
questão de como o sistema eleitoral apenas está colocado, mas são as regras que eles vão construir para obrigar as mulheres, de alguma forma, na contabilidade, a acabar sendo receptoras também daquele residual eleitoral que manifesta a população. Um outro aspecto mais importante, na minha opinião, do que essa questão técnica, que vem na estrutura de oportunidades, é a própria estratégia que é necessário para criar uma estrutura de oportunidades na democracia minimamente justa, que seria aquilo que busca dar condições aos indivíduos de participarem. Claro que isso é um nível ideal, nós sabemos, mas em especial, pensando no recorte de classe, raça, gênero, é a ideia de criar políticas que preparem esses indivíduos para poderem competir. Então vai desde a ideia de onde se buscam os financiamentos, a ideia de treino de oratória, noção de funcionamento da esfera pública, ou seja, uma série de políticas que deveria estar incentivando, tanto nesse caso homens quanto mulheres, de classes e raças e gêneros diferentes, a terem um mínimo de oportunidade semelhante. A Pippa Norris, quando chama isso de estrutura de oportunidades, ela está nos alertando uma questão fundamental, que quanto mais desigual for o país, quanto maior for as desigualdades internas que ele tenha, menor serão as políticas implementadas ou práticas implementadas que busquem justamente essa estratégia de oportunidades. Ou seja, não vai haver esse treinamento que tenta dar condições a esses grupos, em algum caso, inclusive minoritários, de ascenderem realmente numa situação de competição. Dentro da estrutura de oportunidades, ainda é importante pensar o terceiro aspecto que eu considero fundamental ainda, que são as estratégias que ela chama de políticas afirmativas, Na verdade, são formas de discriminação afirmativa. Por que elas são tão importantes agora? Elas são tão importantes porque a cultura política dos países varia imensamente. Só pensar na contabilidade do sistema eleitoral, ou na lógica abstrata de dar condições iguais, pode variar imensamente quando adaptado à história vivenciada em cada país. Então, pensando cultura política não como um conceito abstrato apenas da cultura do espaço político, mas como a cultura no sentido do conjunto de crenças, valores que orientam os indivíduos dentro do espaço público e no processo político. Então, nesse sentido, a cultura política do país ela é construída historicamente e através do próprio processo de socialização dos indivíduos ao longo da vida. Então, a Pippa Norris nos diz assim: como pode ter, nessa estrutura de oportunidades, os selecionadores querem mulheres, hipoteticamente, para se candidatarem. Olha, mas quais mulheres querem efetivamente competir nos cargos públicos, Então, a Pippa Norris vem e nos diz assim: é importante considerar que nessa relação de oferta e procura, se mulheres não estão preparadas, é justamente porque é um reflexo de um processo de socialização que historicamente as excluiu de pensar o espaço público e o espaço da política como um espaço que é para elas.